Na noite de 14 de maio de 2011, a advogada Bianca Martins, de 35 anos, viajou para Volta Redonda para o que esperava ser um tranquilo fim de semana. A casa antiga, no bairro Jardim Amália, parecia inofensiva sob as poucas luzes da rua, um cenário comum em uma noite fresca de outono. Mas um convite para inspecionar o sótão transformou a visita em um pesadelo silencioso. Lá em cima, sob uma fina camada de pó, manchas escuras e circulares marcavam o chão de madeira. Ao lado, uma lona mal posicionada revelava o brilho opaco de correntes. O que aquelas marcas significavam? Que segredos a escuridão daquele cômodo guardava? Esta é a investigação completa da noite em que a intuição de uma mulher e os vestígios de um crime se encontraram em um sótão em Volta Redonda. Se você gosta desse tipo de conteúdo, diga-nos de onde está assistindo e inscreva-se no canal para acompanhar nossos vídeos diários. Bianca Martins tinha 35 anos. Ela era advogada, com atuação na área civil. Pessoas próximas a descreviam como uma profissional firme. Ao mesmo tempo, era considerada empática com as causas de seus clientes. Seu maior projeto profissional era a abertura de um escritório próprio. A rotina de trabalho era intensa. Por isso, Bianca buscava um fim de semana tranquilo, distante da rotina de trabalho. A oportunidade surgiu em 9 de maio de 2011. Naquele dia, ela recebeu um convite. O homem se identificava como Leandro. O destino proposto era a cidade de Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro. A promessa era de um refúgio, longe das pressões da vida urbana. Bianca aceitou o convite. Ela acreditava que seria uma viagem curta e sem incidentes. O plano era simples: descansar e retornar à sua rotina na semana seguinte. A realidade, no entanto, seria completamente diferente. Aquele convite seria o ponto de partida para um evento que mudaria sua percepção sobre segurança e confiança. A viagem planejada para o descanso se transformaria em um caso de investigação policial. 5 dias após o convite, em 14 de maio de 2011, Bianca Martins chegou ao seu destino. Eram 19 horas. O local era uma casa antiga situada no bairro Jardim Amália, em Volta Redonda. Aquele período do ano, o outono, trazia noites frescas para a cidade. A rua onde a casa se encontrava possuía pouca iluminação pública. A proximidade com o zoológico municipal também era uma característica da vizinhança. O movimento de pessoas e veículos era reduzido naquele horário. Bianca desceu do carro e se dirigiu à residência. Ela não tinha conhecimento prévio da região ou da casa. O ambiente era silencioso, marcado apenas pelos sons distantes da cidade. Para ela, o cenário era apenas o ponto de partida para um fim de semana de descanso. Leandro recebeu Bianca na entrada da casa. O comportamento dele era cordial. A conversa inicial foi sobre temas gerais, estabelecendo uma interação comum. Logo em seguida, o assunto se voltou para o imóvel. Leandro começou a falar sobre seus planos de reforma para a residência. Ele explicou que a casa, por ser antiga, necessitava de diversas melhorias estruturais e estéticas. Durante o diálogo, ele descreveu os reparos que considerava necessários. Mencionou a fiação elétrica, o encanamento e a pintura. Sua fala era a de um novo proprietário ou inquilino planejando o futuro no local. Para Bianca, a conversa construía uma fachada de normalidade. As intenções de Leandro pareciam transparentes e focadas em melhorar a propriedade. Não havia, até aquele ponto, qualquer sinal de anormalidade. Dentro desse contexto de planejamento, ele mencionou especificamente o sótão. Segundo ele, o espaço era amplo e representava um grande potencial. Ele descreveu a ideia de transformar o local em um novo cômodo funcional. As opções citadas por ele foram um escritório ou um quarto de hóspedes. A menção ao sótão foi inserida de forma natural na conversa, como apenas mais um item em sua lista de projetos de renovação. O local foi apresentado a Bianca
como uma parte da casa que ele pretendia inspecionar para avaliar o trabalho necessário. Eram 19h30. Após a conversa sobre as reformas, Leandro fez o convite. Ele propôs que subissem ao sótão. O pretexto era mostrar a Bianca o espaço que ele pretendia inspecionar para a renovação. Bianca concordou, sem ver motivos para recusar. Ele a guiou até o acesso ao cômodo superior. A subida foi feita por uma escada de madeira. Cada degrau rangia sob o peso deles. O ar no local era denso, com um cheiro característico de poeira e madeira antiga. Havia pouca luz, vinda de uma única lâmpada fraca pendurada no teto. O ambiente era silencioso e fechado. Ao chegarem ao topo, eles entraram no espaço. A inspeção que Bianca acreditava ser sobre arquitetura estava prestes a se tornar uma análise de outra natureza. O espaço era amplo, mas baixo. O teto inclinado acompanhava o formato do telhado da casa. A única fonte de luz era a lâmpada fraca, que deixava grandes áreas do cômodo na penumbra. O chão era coberto por tábuas de madeira escura. Uma camada de poeira fina e cinzenta cobria quase toda a superfície, indicando que o local não era frequentado. O ar era parado. Os olhos de Bianca se ajustaram à iluminação precária. Enquanto Leandro continuava a falar sobre as possibilidades de reforma, a atenção dela se fixou no chão, a poucos metros de onde estavam. Havia uma irregularidade na poeira. Ela observou com mais atenção. Eram manchas. A primeira que ela notou era escura, quase preta, e tinha um formato distintamente circular. Não parecia uma mancha de umidade que geralmente se espalha sem uma forma definida. Esta era contida, delimitada. Ao mover o olhar, Bianca percebeu que não era a única. Havia outras, espalhadas aleatoriamente pelas tábuas de madeira. Todas compartilhavam a mesma cor escura e o formato arredondado. A poeira que as cobria parcialmente era um detalhe importante. As marcas não eram recentes. Elas estavam ali há tempo suficiente para que o pó se acumulasse sobre elas. Bianca tentou encontrar uma explicação lógica. Poderia ser óleo, tinta ou algum produto químico antigo que vazou. No entanto, a consistência e a forma das manchas não correspondiam a um derramamento acidental. A conversa de Leandro sobre a reforma agora soava distante. A mente de Bianca processava a informação visual à sua frente. A curiosidade inicial sobre o espaço foi substituída por um estado de alerta. A natureza daquelas marcas era perturbadora. Ela olhou novamente para as manchas, depois para o ambiente fechado e isolado. O sótão deixou de ser um projeto de arquitetura e se tornou um cenário. O pânico começou a se instalar. Não foi uma reação externa, mas uma mudança interna e rápida em sua percepção. A fachada de normalidade da visita havia se desfeito. As manchas no chão não eram um detalhe insignificante, eram evidências. A questão imediata que se formou em sua mente não era sobre a reforma da casa. A pergunta era outra. O que havia produzido aquelas marcas naquele chão? O olhar de Bianca se moveu das manchas no chão. Em um canto mais escuro do sótão, outro objeto chamou sua atenção. Era uma lona de plástico, de cor azul, dobrada de forma irregular. O objeto estava deslocado do resto do ambiente vazio. Não parecia ser um material de construção guardado, mas algo jogado ali para ocultar o que estava por baixo. A lona não estava completamente plana. Havia um volume por baixo dela. Parte do que estava escondido se projetava para fora. Era metal. Um elo de corrente, escuro e oxidado. Ao observar melhor, ela identificou que se tratava de um conjunto de correntes. Estavam parcialmente encobertas, mas a forma era inconfundível. Sua atenção, então, se voltou para a própria lona. A superfície do plástico não estava intacta. Havia cortes nela. Eram incisões retas, como as feitas por uma lâmina.
As bordas dos cortes eram limpas, sem o acúmulo de poeira visto no resto do sótão. A conclusão era direta. Os cortes eram recentes. Nesse momento, os elementos se conectaram na mente de Bianca. As manchas escuras no piso, as correntes escondidas, os cortes recentes na lona. A combinação desses três fatores eliminava qualquer explicação acidental. A narrativa de Leandro sobre uma simples reforma perdeu toda a credibilidade. O medo que ela sentia agora tinha uma base concreta. Não era mais uma suspeita vaga. Era a constatação de que ela estava em um local onde a violência havia ocorrido. Aquele sótão não guardava apenas objetos velhos. Ele guardava a memória de um crime. A conexão entre os elementos no sótão foi imediata para Bianca. O medo inicial deu lugar a um estado de alerta agudo. Ela compreendeu que estava em perigo. Sua prioridade se tornou sair daquela casa de forma segura. Uma reação de pânico ou uma fuga abrupta poderiam provocar uma resposta violenta de Leandro. Ela precisava de um plano que não levantasse suspeitas. Sua profissão como advogada a treinou para manter a compostura e pensar de forma lógica sob pressão. Ela utilizou essa habilidade para formular uma estratégia de saída. A desculpa precisava ser plausível, comum e que indicasse a sua intenção de retornar. Isso era fundamental para evitar que Leandro a impedisse de sair. A ideia surgiu rapidamente. Ela se lembrou de uma garrafa de vinho que mantinha em seu carro para ocasiões sociais. O pretexto era perfeito. Sugerir que fossem buscar a bebida para consumirem juntos era uma ação socialmente normal. A proposta indicava que a noite continuaria, mascarando sua intenção real de escapar. O carro localizado do lado de fora era o seu único meio de fuga. Controlando a respiração, Bianca se virou para Leandro. Ela manteve o tom de voz calmo e casual. Ela disse que a conversa sobre a reforma a fez lembrar do vinho. Sugeriu que descessem para que ela pudesse buscar a garrafa no veículo. Leandro não demonstrou qualquer sinal de desconfiança. Ele concordou com a sugestão. Os dois saíram do sótão e desceram a escada de madeira. Para Bianca, cada degrau era um passo calculado em direção à segurança. Ela manteve uma aparência tranquila, que contrastava com seu estado de alerta interno. Ao chegar ao andar térreo, ela se dirigiu diretamente para a porta da frente. Repetiu que voltaria em um instante. Apenas com a garrafa em mãos, ela abriu a porta e saiu da casa. Uma vez do lado de fora, seu objetivo não era mais o carro ou o vinho. O objetivo era acionar a polícia. A fuga inteligente estava em andamento. Ao sair da casa, Bianca caminhou em direção ao seu carro. O pretexto era buscar o vinho, mas seu primeiro movimento foi outro. Ela pegou o telefone celular. De forma rápida e discreta, enviou uma mensagem de texto. O destinatário era Maíra, sua estagiária. A mensagem não era longa, consistia em um código de emergência que as duas haviam combinado previamente para situações de risco. O protocolo era simples e direto. Ao receber aquela sequência específica de palavras, Maíra saberia que Bianca estava em perigo iminente. A instrução era clara. Se Bianca não fizesse um novo contato em um curto período de tempo para cancelar o alerta, Maíra deveria acionar as autoridades imediatamente e fornecer a última localização conhecida de sua chefe. Com o envio da mensagem, Bianca ativou uma rede de segurança. Era uma medida preventiva, criada para um cenário que ela nunca esperou enfrentar. Naquele momento, enquanto caminhava no escuro da rua Jardim Amália, ela não estava mais completamente sozinha. Uma pessoa de sua confiança agora estava ciente de que algo estava errado. A ação foi silenciosa, mas representou o primeiro passo concreto para denunciar a situação. A mensagem para Maíra foi um seguro. A ação principal precisava ser imediata. Sem hesitar, Bianca discou o número 190, o contato de emergência da Polícia Militar. Eram 20 horas. O tempo era um fator crítico.
Ao ser atendida, sua voz era controlada, um reflexo de sua disciplina profissional. Contudo, a urgência era evidente no ritmo de sua fala. Ela se identificou de forma clara e forneceu o endereço exato da casa no bairro Jardim Amália. Descreveu a situação de maneira objetiva. Relatou o que havia encontrado no sótão: as manchas escuras no piso de madeira, as correntes escondidas sob uma lona e os cortes recentes no material plástico. Ela informou que o homem que se identificava como Leandro ainda estava dentro do imóvel. Explicou que havia saído sob o pretexto de buscar um objeto no carro e que temia por sua segurança. Cada segundo da ligação era crucial. Enquanto falava, Bianca mantinha o olhar fixo na porta da casa. Ela temia que Leandro percebesse sua ausência, prolongada a qualquer momento. A desculpa do vinho tinha um prazo de validade curto. O operador do outro lado da linha confirmou o recebimento das informações. Garantiu que uma viatura seria despachada para o local imediatamente. A chamada foi encerrada. A denúncia estava formalizada. A ajuda estava a caminho. Agora, restava a Bianca aguardar, esperando que a chegada da polícia fosse mais rápida que a desconfiança de Leandro. A resposta da polícia militar foi rápida. Uma viatura que patrulhava a região foi imediatamente despachada para o endereço no bairro Jardim Amália. O soldado Patrício foi o primeiro policial a chegar ao local, acompanhado de seu parceiro. Eles estacionaram o veículo a uma distância segura da residência para não alertar o suspeito. A abordagem foi planejada para ser silenciosa e eficiente. Os policiais se aproximaram da casa a pé. O soldado Patrício bateu na porta da frente. Poucos segundos depois, Leandro abriu. Sua expressão era de visível surpresa. Ele esperava encontrar Bianca, talvez com a garrafa de vinho que ela havia mencionado. A presença de oficiais uniformizados não fazia parte de seu cenário. O soldado Patrício informou o motivo da presença policial, citando a denúncia recebida minutos antes. Leandro não ofereceu resistência. Os policiais entraram na residência e o detiveram. A prisão foi efetuada em flagrante, com base no testemunho de Bianca e na suspeita fundamentada de atividade criminosa no imóvel. A acusação formal foi por porte de instrumentos de restrição e abuso. A situação de perigo para Bianca estava encerrada. O controle da cena passava, a partir daquele momento, para as autoridades. No dia seguinte, 15 de maio de 2011, o imóvel no Jardim Amália foi isolado pela polícia. A casa era agora, oficialmente, uma cena de crime. A investigação entrou em uma nova fase, a análise forense. A responsabilidade pela análise técnica foi entregue ao perito Duarte. Ele chegou ao local com sua equipe e equipamentos. O trabalho começou com o isolamento completo do sótão. Nenhum acesso não autorizado seria permitido a partir daquele momento. Sua metodologia era sistemática. Primeiro, a documentação fotográfica de todo o espaço, registrando a posição de cada objeto e cada marca. Em seguida, a coleta de qualquer material visível para análise posterior. O foco principal de Duarte, no entanto, eram as manchas escuras no piso de madeira e a lona com as correntes. A natureza daquelas marcas era a questão central da investigação pericial. O testemunho de Bianca Martins era a base da denúncia. O trabalho do perito Duarte era encontrar as provas materiais que confirmariam, ou não, o que havia acontecido naquele cômodo fechado. Sua análise era fundamental para desvendar a história que o sótão guardava. O foco da perícia se concentrou nas manchas escuras do piso. O perito Duarte utilizou o reagente de fenolftaleína. Este composto químico é um indicador padrão em investigações criminais. Sua função é detectar a presença de hemoglobina, a proteína encontrada no sangue. Em contato com vestígios de sangue, mesmo antigos e não visíveis a olho nu, o reagente provoca uma mudança de cor imediata. Duarte aplicou a solução sobre uma das marcas circulares.
A reação foi instantânea. Uma coloração rosa intensa surgiu sobre a madeira escura. Não havia margem para interpretação. O teste foi repetido em outras manchas espalhadas pelo assoalho do sótão. Em cada uma delas, o resultado foi o mesmo. A coloração rosa se manifestou de forma clara e inequívoca. A primeira grande questão da investigação estava respondida. Não havia mais dúvida. As manchas eram de sangue humano. A análise, no entanto, revelou um detalhe fundamental. O laudo preliminar indicou que o sangue não era recente. A composição química e o estado do material biológico apontavam para um evento ocorrido semanas ou até meses antes da chegada de Bianca ao local. Tratava-se de sangue antigo, já em avançado estado de decomposição. Essa descoberta mudou completamente o curso da investigação. O que Bianca Martins havia encontrado não era a preparação para um crime contra ela. Era a evidência de um crime anterior, cometido contra outra pessoa, naquele mesmo local. A ameaça que ela sentiu era real, pois o perpetrador estava presente. Contudo, as marcas no chão pertenciam a um capítulo anterior da história daquela casa. O sótão não era uma armadilha para o futuro, mas um arquivo silencioso de um ato de violência passado. A investigação agora tinha uma nova e urgente pergunta. A quem pertencia aquele sangue? A análise forense não se limitou ao piso de madeira. As correntes, encontradas sob a lona, foram submetidas a um exame microscópico. Os resultados foram conclusivos. A perícia identificou microdepósitos de ferrugem, consistentes com exposição à umidade e ao tempo. Junto à ferrugem, foram encontrados vestígios de material biológico. Eram partículas de pele humana. A presença de pele nas correntes indicava contato direto e prolongado com uma vítima, reforçando a tese de contenção física. A lona azul também foi analisada em detalhe. Os cortes em sua superfície foram confirmados como recentes. A análise das lâminas revelou que foram feitos por um objeto afiado, como um estilete ou uma faca. O contraste entre o sangue antigo no chão e os cortes recentes na lona sugeria uma atividade contínua no local. Não se tratava de um evento isolado, mas de um padrão de uso. A investigação se expandiu para além do sótão. Um notebook pertencente a Leandro foi apreendido durante a prisão. A análise do dispositivo digital revelou a prova final. Em arquivos e registros de mensagens, os investigadores encontraram diálogos de coação. As mensagens não deixavam dúvidas sobre a finalidade do cômodo. O conteúdo descrevia o uso do sótão como um local para tortura psicológica e contenção física. As conversas revelavam um método para quebrar a resistência de vítimas, utilizando o isolamento e a intimidação. As evidências formavam um quadro completo e coeso. O sangue confirmava a violência. As correntes provavam a restrição. A lona indicava a atividade recente. E o notebook revelava a intenção e o método. O que Bianca Martins descobriu não era apenas um conjunto de objetos suspeitos. Era o ecossistema de um crime. O sótão era de fato um cativeiro. A investigação se expandiu para além dos limites da propriedade. Os detetives iniciaram entrevistas com os vizinhos, buscando informações que pudessem contextualizar os achados da perícia. O depoimento de Dona Ivone, uma moradora da casa ao lado, foi fundamental. Ela relatou aos investigadores que havia ouvido ruídos incomuns vindos da residência de Leandro durante a madrugada. Isso ocorreu em datas anteriores ao incidente com Bianca. O relato de Dona Ivone não foi um caso isolado. Outros moradores da rua também foram ouvidos pela polícia. Eles confirmaram ter observado atividades suspeitas no local. As testemunhas mencionaram entregas feitas durante a noite. Veículos não identificados paravam em frente à casa por curtos períodos. As movimentações eram rápidas e ocorriam em horários de pouco ou nenhum movimento na rua.
Os depoimentos, quando reunidos, criaram um padrão. As entregas noturnas e os ruídos na madrugada não eram mais eventos aleatórios. Eles apontavam para uma atividade clandestina e contínua na residência. O testemunho da vizinhança forneceu o contexto humano que as provas forenses indicavam. A descoberta do que acontecia na casa gerou insegurança entre os moradores do Jardim Amália. Como resultado, a Associação de Moradores formalizou um pedido à Polícia Militar. A solicitação era clara: um aumento nas rondas policiais na área, especialmente durante a noite. O caso da casa no Jardim Amália teve consequências diretas para a comunidade e para o setor imobiliário local. A investigação expôs uma vulnerabilidade significativa no processo de locação de residências antigas, especialmente aquelas com espaços isolados como sótãos e porões. A facilidade com que Leandro utilizou o imóvel para atividades criminosas, sem levantar suspeitas imediatas do proprietário ou da vizinhança, serviu como um alerta. Em resposta a essa falha de segurança, autoridades locais e associações do setor imobiliário colaboraram para criar uma nova iniciativa. Foi desenvolvido um curso de prevenção destinado especificamente a locadores e administradores de imóveis. O objetivo do programa era educar os proprietários sobre como identificar sinais de uso indevido de suas propriedades. O currículo incluía módulos sobre a importância da verificação de antecedentes de potenciais inquilinos, a necessidade de cláusulas contratuais que permitissem inspeções periódicas e o reconhecimento de padrões de comportamento suspeitos. O programa enfatizava que a responsabilidade do locador não terminava com a entrega das chaves. A iniciativa foi bem recebida e se tornou um modelo para outras cidades da região. O caso de Bianca Martins demonstrou que a negligência ou a falta de procedimentos adequados poderiam, indiretamente, criar espaços seguros para a prática de crimes. As marcas físicas no assoalho do sótão foram limpas, mas o legado do caso foi uma marca permanente nos protocolos de segurança da comunidade. A história provou, de forma concreta, que o passado deixa marcas, sejam elas visíveis em um piso de madeira ou em novas regulamentações. Isso nos leva à pergunta central deste episódio: o que um sótão silencioso quer esconder? Se você gostou do vídeo, diga-nos de onde está assistindo e inscreva-se no canal para acompanhar nosso conteúdo.